Olá pessoal, eu me chamo Virgínia Bentes Pinto, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, eu sou bibliotecária de formação e eu estou aqui para falar para vocês aqui no mural interativo dos bibliotecários, né, a convite da minha amiga querida Fabiola, com quem a gente vem fazendo também um trabalho de parceria, de ideias, né, de sugestões, de leituras e de estudos. Né? Então eu hoje quero falar para vocês um pouco sobre essa minha experiência maior, que é uma experiência de 13 anos que eu venho trabalhando na parte de informação para a área da saúde. Né? A ideia dessa coisa de informação para a área da saúde, ela vem dos meus próprios questionamentos, em termos de tentar compreender por que essa área de informação para a saúde, de um tempo ela ficou bastante em evidência, depois ela ficou um pouco mais distante. Né? Eu lembro que nós já tivemos as redes de bibliotecas da área da saúde, né, que foram bastante atuantes, né, e que ainda existem no Brasil. Mas a minha pesquisa ela vem em termos então dessas curiosidades, e eu comecei esse olhar trabalhando com os manuais de manutenção de máquinas de radioterapia, né, a parte também de quimioterapia e a parte de incubadoras de bebê. Todos esses elementos eles fazem parte um pouco da minha vida. Né? Então a partir daí eu comecei a olhar esses manuais, porque eu queria entender, primeiro, por que a gente tinha tanta dificuldade de trabalhar com esses documentos, que eles são, de certa forma, um pouco esquecidos. Depois, então, eu fui olhar a maneira como esses documentos são redigidos, que eles têm uma linguagem muito própria, e é muito difícil para você trabalhar, por exemplo, a indexação desses manuais, a representação de conhecimento desses manuais. Essa ideia de trabalho de representação de conhecimento desses manuais, ela vem porque eu trabalhei muito tempo no Núcleo de Tecnologia Industrial do Estado do Ceará, e lá nós então tínhamos que fazer a indexação dos manuais de máquinas e equipamentos, e nós tínhamos muita dificuldade. Então a partir daí eu comecei o meu objeto de estudo, no meu doutorado, foi exatamente criar um modelo de representação do conhecimento desses manuais, visando a recuperação de informação. Só que lá, onde eu estava trabalhando, eu preferi pegar esses equipamentos da área de saúde, porque era uma área que eu me interessava muito. Bom, depois então que eu construí esse trabalho, que na realidade depois eu fui entender que eu tinha na realidade montado uma ontologia, né, assim, eu nem sabia o que era na época, em 1995, 96, 97, 98, 99, eu terminei em 99, e eu não tinha ideia do que era esse trabalho. Né? E no final, depois quando eu fui para o pós-doutorado, foi que realmente eu comecei a perceber que eu tinha trabalhado com ontologia. Naquela época a gente nem tinha ainda envolvimento com isso, né? E a partir daí, então, depois que eu vi esses manuais, eu comecei a me interessar pela imagem da área da saúde. Por que eu me interessava por isso? Porque eu mesma, né, eu fazia esses exames, e eu chegava em casa e normalmente eu nem me preocupava de guardar essas imagens, né, e eu guardava os laudos e não guardava as imagens. Eu usava as imagens, eu cortava pra gente ver negócio de eclipse, né? Eu fazia toda loucura com essas imagens. Eu não tinha consciência, como nós normalmente não temos, de que essas imagens elas são um apanhado do nosso corpo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a observar que as máquinas, essas novas máquinas de fotografar o nosso corpo, elas fotografam a intimidade mais interna de nós, que a gente nem sabe. Né? E isso eu vi no meu pós-doutorado lá na filosofia. Né? Então, nesse laboratório onde eu estava, eu comecei a perceber, estudar essas máquinas, esses scanners, e eu já tinha ido com a ideia de organização e indexação e representação dessas imagens. Só que na área da saúde, não basta, como também em outras áreas, não basta você pensar
em fazer uma indexação de imagens somente usando o texto verbal, a palavra, os conceitos. E aí eu não tinha ideia da riqueza que era você trabalhar com a indexação dos atributos não verbais da imagem, ou seja, os atributos visuais da imagem. A cor, a forma, a estrutura. Então eu comecei a perceber que eu poderia fazer a indexação de cada elemento dessas imagens. E na área da saúde isso é importantíssimo. Por exemplo, porque um nódulo ele pode ser só uma ponta e a cor desse nódulo ele pode representar determinada doença, né? Uma textura de uma imagem na área da saúde ela é característica de determinadas doenças, né? Isso. E então eu comecei a perceber que eu tinha que trabalhar a indexação de imagem. E aí eu fui perceber que se eu trabalhasse com a ontologia, eu poderia associar o texto não verbal com o texto verbal. Ou seja, eu trabalhava com os atributos não verbais da imagem e trabalhava com o texto a partir dos laudos dessas imagens. E foi isso que eu trabalhei então no meu pós-doutorado e que renderam, né, alguns textos que estão na internet. Eu tenho um artigo publicado na revista Encontros Bíblia, né, no Enancib, que é o nosso grande fórum de pesquisa. A partir daí, então, eu comecei a me interessar cada vez mais, né, pelos prontuários do paciente. Porque eu comecei a perceber que esse era um documento muito particular. Primeiro porque ele é escrito por várias pessoas, né? Ele é redigido e ele é também transcrito por várias pessoas. Eu comecei a perceber que esse prontuário ele tem uma característica completamente diferente dos outros documentos, né? Ele traz dados relativos, por exemplo, à questão socioeconômica de uma pessoa, de família de uma pessoa, né? Ele traz dados relativos a toda a história de doença de uma pessoa, né? O estado de saúde de uma pessoa, ele está no prontuário do paciente. Infelizmente, que a gente tem os prontuários analógicos que estão em papel e que para cada lugar que você vai abrindo novos prontuários. E isso é muito ruim, né, para você, porque você nem sabe que você tem um prontuário em outras organizações de saúde. Se esses prontuários estão eletrônicos, que é a nova proposta agora, que esses prontuários, a OMS, ela diz que em 2015 os prontuários deverão ser eletrônicos nas organizações de saúde. Então, a gente sabe que as privadas, elas já estão mais ou menos trabalhando com isso. Só que nas organizações públicas isso está muito incipiente ainda. E então eu vendo isso, todas essas questões, eu comecei a mapear esses prontuários, os vários tipos de textos que tem nesses prontuários, para você poder trabalhar uma questão de indexação, porque é diferente uma indexação de um prontuário de paciente de uma indexação de outro documento, de livro, por exemplo. Para você ter uma ideia, num prontuário do paciente você pode codificar, que eles chamam na área de saúde, chama codificação. O prontuário do paciente ele deve ser indexado utilizando a linguagem documentária, a linguagem terminológica chamada CID-10, por exemplo, né? Que é uma das linguagens. Ele pode ser utilizado, indexado utilizando o MESH, o DEX, mas a CID-10 é muito específica para isso. E agora nós temos uma outra linguagem que é o ISNUMED. Por quê? Porque o prontuário ele não pode ser classificado num único assunto. Ele tem vários assuntos. Então, já é colocado que esses prontuários em determinadas organizações de saúde, eles têm que ter pelo menos 8 números de classificação da CID-10. Porque um paciente ele vem com um sintoma, mas esse sintoma ele pode ter sido consequência de uma outra coisa. Por exemplo, um paciente ele chega com uma dor de cabeça, então esse primeiro código do prontuário deverá ser relativo a essa dor de cabeça. Só que essa dor de cabeça pode ser um aneurisma, pode ser uma enxaqueca, pode ser em consequência de uma outra doença que a pessoa tem, uma pressão alta que a pessoa não sabe que tem. Então todos esses elementos eles devem estar contidos como classificados nesse prontuário do paciente, né? Então esse prontuário do paciente, a começar, ele realmente é do paciente. Ele não é um prontuário médico, ele é um prontuário do paciente. É dele, as informações são relativas a ele.
Por isso que é preciso que a gente também entenda que esse documento, ele é constituído do que se chama dados e informações sensíveis. Ele é protegido por leis específicas, tanto leis nacionais quanto leis internacionais. Por exemplo, quando você pega um prontuário de um paciente que tem, por exemplo, uma doença hereditária, esse prontuário ele também pode ser fundamental para o estudo do genoma, que envolve outras legislações, outros aspectos que nós da área da biblioteconomia e da ciência da informação ainda estamos estudando, estamos começando a trabalhar nessa perspectiva, porque a gente não pode pensar nesse prontuário como algo estático. Um livro ele é estático, o entendimento do livro é dinâmico, mas o livro enquanto suporte ele é estático. Um prontuário ele é dinâmico, ele só deixa de ser dinâmico quando uma pessoa morre. E mesmo assim ele ainda serve de fonte de informação para os estudos epidemiológicos, para os estudos antropológicos. Por exemplo, um prontuário de paciente ele é muito importante para os estudos históricos de determinadas doenças que aparecem devido à implantação de parques tecnológicos. Porque essas doenças provavelmente elas só vão estar registradas num prontuário, elas não vão estar em outros suportes, em outras fontes de informação. A partir então desses meus estudos, a gente realiza aqui em Fortaleza, né, no meu departamento de Ciência da Informação, um seminário que é o Seminário de Informação para a Área da Saúde, que a gente chama de Sinforged, é um acrônimo. Por quê? Porque esse seminário ele trata de informação, gestão documental, GED, tecnologias eletrônicas e digitais, prontuário do paciente, ética. Então tudo está envolvido nesse prontuário. E o último que nós fizemos foi no ano passado, que resultou nesse livro que vai ser publicado brevemente, que é os Diálogos Paradigmáticos sobre Informação para a Área da Saúde. O primeiro seminário também tem um outro livro que é de Informação para a Área da Saúde. Nós vamos realizar esse seminário no ano que vem, 2014, provavelmente em agosto. Então, toda essa temática ela vem sendo discutida e com coisas novas. Por exemplo, se a gente pensar no prontuário de pessoas que têm doenças hereditárias, a gente pode pensar na grande contribuição da catalogação para o estudo do genoma. A gente pode pensar na grande contribuição da indexação, dessa representação indexal para o estudo do genoma. A gente pode pensar na questão do prontuário como mediação de informação, né? A gente pode pensar esse prontuário como um documento multicultural. Todos esses aspectos podem ser estudados. E ele é um documento rigorosamente pautado em legislação. Então, como tem a legislação tanto do Conselho Federal de Medicina, quanto, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, do Código Penal, do Código Civil, que são aspectos que pautam, né, pelo cuidado da informação, pelo sigilo, pelo segredo de informação desses prontuários, não somente para os profissionais da saúde, mas para nós bibliotecários, os arquivistas também, o pessoal da tecnologia, da computação, que trabalha na organização, na construção de bancos e bases de dados relativos aos prontuários do paciente. Então, todo esse rigor deontológico e ético, ele está posto, né, e precisa de ser feita atenção para quem trabalha com esses documentos, que são dados e informações sensíveis que são todos protegidos por legislações nacionais ou internacionais. Então, eu quero convidar vocês também para o próximo encontro marcado dentro do mural interativo do bibliotecário, que a Fabíola teve essa brilhante ideia de criar e que eu acho que é muito legal esse trabalho. Então, eu quero convidar vocês para olharem esse mural, né? E quero convidar para um encontro marcado próximo, que vai ser com a bibliotecária Eliene Moura, que ela vai falar de um assunto da maior importância, gente, que é a questão da normalização, né, da padronização, da documentação dos trabalhos técnicos, científicos em nível da universidade e fora da universidade, né?
Então, muito obrigada, né? Eu espero ter trazido alguma novidade, alguma contribuição. E eu quero dizer que eu sou uma bibliotecária apaixonada pela minha área, né? Pelo que eu escolhi fazer. Muito obrigada. Um beijo no coração.